Tema do Via Justiça de hoje, a lei de proteção a juízes criminais e promotores de justiça que lutam contra o crime organizado no país. A nova lei entra em vigor dentro de 3 meses. Pelas estimativas das entidades da magistratura, há cerca de 400 juízes vivendo sob ameaça de morte em todo o Brasil. Participando do programa, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros e o desembargador Herbert Carneiro, vice-presidente da AMAGES. Pergunto para os senhores, nós voltando à questão do juiz sem rosto, né? Essa instituição no Brasil atenta contra os direitos humanos, de acordo com o julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, doutor Nelson? Atenta porque o acusado, ele tem direito de saber quem o julga, quem o acusa, tem direito de saber sob qual o argumento que ele está sendo condenado. Então, isso atenta contra princípios comezinhos de direitos constitucionais e de direitos humanos. Então, há que se atentar para esse aspecto, porque o Brasil, ele precisa tomar algumas iniciativas, mas tem que tomar cuidado também para não ser a bola da vez como país onde se implanta medidas de exceções, e nós já estamos com uma democracia já amadurecendo, já atingiu a maioridade, e sob o pretexto de se proteger autoridades e magistrados, que acho que têm que ser protegidas mesmo, mas precisamos de uma legislação eficiente e verdadeira, e que toque no ponto fulcral da questão e que dê condições para se dar a segurança do magistrado. Então, sob esse pretexto, nós não podemos cometer alguns deslizes que são gravíssimos. E sobre esse aspecto, reforçando, Carlos, o que o desembargador Nelson Messias disse com muita propriedade, é preciso de ter, quando você tem, e essa é a previsão até dos próprios tribunais, quando você tem um órgão colegiado, você tem, naturalmente, a exposição da convicção de todos aqueles que estão julgando. E isso possibilita à parte exatamente o que ele diz, a externação dos argumentos pelos quais ela está sendo, no caso de condenação, pelos quais ela está condenada, para possibilitar a ela o quê? O direito que ela tem previsto na Constituição, de ampla defesa, de se defender de quanto a todos os fundamentos que ensejaram a sua condenação. Da forma como posta nessa lei, parece-me que a pretensão é simplesmente de que haja assinatura de 3 juízes na decisão e que a divergência não tem que ser externada. Tem que haver uma convergência de pensamentos e, ao final, 3 juízes assinam a decisão. Se o propósito da lei é esse, lamentavelmente, ela já nasceu eivada de inconstitucionalidade. Isso seria, então, um retrocesso, doutor Nelson? Seria, porque isso aí atenta, inclusive, contra a independência do juiz. Não há democracia sem independência de poderes. E não há sustentação da democracia sem um judiciário independente e sem juízes independentes. E acredito que essa não será a solução. É óbvio que nós temos que buscar soluções, mas que se adequem ao nosso ordenamento jurídico constitucional. Carlos, só um registro. Nós temos aqui em Minas Gerais, hoje, aproximadamente 20 juízes sob ameaça, e nasceu na Mais, há algum tempo atrás, o propósito de uma comissão de segurança do juiz. Isso ensejou no tribunal a criação, através de resolução e a previsão futura de lei, de um comitê, de uma comissão mesmo, formada inclusive por juízes com representação da Mais, que buscam exatamente a parceria com o sistema de defesa social para oferecer a proteção e a segurança necessária aos juízes. Isso vem funcionando a contento na Justiça Mineira. E um detalhe, só acrescentando o que disse o desembargador, esse SESI, ele acabou sendo incorporado à nossa Lei de Organização Judiciária e hoje é modelo para o CNJ trabalhar sobre um modelo efetivo de proteção aos juízes brasileiros. Pergunto aos senhores, não é inerente ao cargo de juiz tomar decisões independentemente da periculosidade ou não do investigado? O que essa lei pode significar? Que o Estado está perdendo a força? Seria isso? Eu acredito. É um prenúncio de que o Estado está sendo intimidado pelo crime. E nós temos que nos atentarmos para algumas situações que são dever do próprio Estado.
O Estado ele tem que tomar iniciativas para minimizar o crescimento da criminalidade. E você não diminui a criminalidade exacerbando as penas, criando regimes mais severos de cumprimento de pena. Você tem que ter outros enfoques para combater o avanço da criminalidade. É preciso que se invista em educação, para que o indivíduo saiba o que é certo e o que é errado. É necessário que invista em políticas sociais e não substitua políticas sociais por políticas criminais. Esse é um prenúncio grave e que colabora, no meu modesto entendimento, sem dúvida, para o crescimento a cada dia da criminalidade no país. O professor Luiz Flávio Gomes, doutor Herbert, chamou essa lei de lei placebo, né? E que o Estado não vai nas causas do problema, que seria, por exemplo, romper com a estrutura econômica do crime organizado. O senhor concorda com ele? Concordo plenamente com o professor Luiz Flávio Gomes. Nesse particular, essa lei define, inclusive, uma situação do que é efetivamente a organização criminosa para os fins a que ela se presta, está lá de maneira muito clara. O que vem também a ser definido futuramente, se aprovado o Código Penal. Sob esse aspecto, o que seria mais eficaz? É que realmente você tomasse medidas do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal, de minar as organizações criminosas naquilo que elas têm de efetivo com relação à captação de recursos e utilização desses recursos de forma indevida a favor da criminalidade. Se ela tivesse trazido meios ao juiz de combater essa organização criminosa, talvez ela fosse mais efetiva. Considerações finais do senhor, doutor Nelson? Considerações finais. Acredito que essa lei ela tenha sido elaborada sem a participação da magistratura estadual, que representa 80% dos juízes brasileiros. Porque o enfoque em que ela se coloca está mais direcionada à Justiça Federal do que à estadual. Considerações finais do senhor, doutor Herbert? Estaremos aí na expectativa da regulamentação da lei, porque ela tem aspectos de que serão regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas, através do seu presidente, que teve essa determinação de criar essa comissão, também tem a disposição imediata de dar cumprimento à lei naquilo que realmente for possível ser cumprida. Muito obrigado aos senhores pelas participações no programa. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.